Abílio Pereira de Rezende. Presente. Cabo do 2º BC da Força Pública, Agenor Rocha. Presente. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Todo mundo sabe que o dia 9 de julho é feriado. Mas você sabe por que comemoramos essa data? Trata-se da Revolução de 32, uma história de ideal e trairagem que marcou São Paulo. Em 1932, a cidade de São Paulo, que já possuía 1 milhão de habitantes, representava uma forte oposição ao governo provisório de Getúlio Vargas. Esse governo aboliu todas as instituições legislativas do país. Governadores foram depostos e substituídos por interventores nomeados por Vargas. Na época, estudantes, industriais e políticos se agitavam em movimentos de protesto contra a política vigente. Em maio daquele ano, circulavam boatos de que o então ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, viria à capital paulista para impor um secretariado. A reação foi imediata. No dia 23 de maio, dia da efetiva chegada do ministro à cidade, a população saiu às ruas. Não aceitavam as imposições do governo federal. Na Praça da República houve uma grande concentração. Durante a manifestação, surgiu a ideia de tomar a sede de uma instituição tenentista, a Legião Revolucionária, que havia sido transformada pelo general Miguel Costa em sede do PPP, Partido Popular Progressista. Mas os manifestantes, lá chegando, foram recebidos à bala. Até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram ou ficaram feridas ao pleitear o seu ideal de justiça e liberdade, resguardando assim a bandeira paulista de seus maiores anseios. No entanto, em meio ao conflito, 4 jovens foram atingidos pelos disparos e morreram. Acabaram tornando-se o símbolo dessa luta. Eles eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Seus corpos foram recolhidos, velados e sepultados diante de grande comoção popular. Martins era filho de uma família rica de cafeicultores. Miragaia era auxiliar de escritório, Drauzio era filho de um farmacêutico e sobre Camargo pouco se sabe. As iniciais de seus nomes foram então usados para dar nome a uma entidade, MMDC, que desempenhou um importante papel na organização da Guerra Civil, que explodiria 2 meses depois, em 9 de julho. Por este motivo, o governo do estado de São Paulo instituiu o feriado nesta data. A Revolução de 32 foi o maior conflito armado ocorrido em território nacional e também a maior mobilização popular da história do país. O general Bertoldo Klinger veio para São Paulo para liderar o exército constitucionalista, mas não havia tropas e a munição era insuficiente. São Paulo, que inicialmente contava com a participação efetiva de outros estados imbuídos do mesmo objetivo, foi traído, ficando só na batalha que era de muitos. A cidade tinha apenas 35 mil homens para enfrentar 100 mil soldados e não tinha armas para todos. Mesmo assim, a batalha seguiu por 3 meses. Oficialmente, 830 pessoas morreram no confronto, mas calcula-se que muitos outros tenham ficado fora desse registro. Não existe, na história do Brasil, uma data que seja comemorada pelos vencidos, mas essa data é muito significativa para os paulistas, que viram os seus ideais defendidos com honra, dignidade e coragem. Foi uma guerra civil e não uma revolução, já que o país estava sem um governo legítimo estabelecido. A história revela que o movimento armado reivindicava o cumprimento dos ideais da Aliança Liberal, que havia tomado o poder por meio de um golpe militar em 1930. Uma facção militar garantiu o poder a Getúlio Vargas, depondo Washington Luiz, um presidente institucional e final de mandato, que seria posteriormente substituído por Júlio Prestes, que havia vencido as eleições. Vargas destituiu pela força das armas um representante eleito pelo povo, com a promessa de que salvaria a nação, livrando-a dos vícios da República Velha.
O golpe militar de 1930 instaurou a ditadura, ou o governo provisório, como era chamado na época. Assim que se instalou no poder, Vargas fechou o Congresso Nacional. Claro que se isso acontecesse nos dias de hoje, a gente até entenderia. Mas, enfim, destituiu as câmaras municipais, as assembleias estaduais, anulou a Constituição vigente, substituiu vereadores, prefeitos, governadores e deputados por delegados de polícia e por interventores militares. Instaurou a censura, perseguições, torturas, prisões e mortes. Essa revolução foi, na verdade, gerada dentro da própria Aliança Liberal, que solicitava a convocação da Assembleia Constituinte Nacional para instituir uma nova Constituição e o retorno do Brasil ao Estado de Direito. Vargas preferiu ignorar e o mesmo grupo político e militar que o colocou no poder revoltou-se contra a provisoriedade desse governo, provocando uma cisão dentro do partido e a consequente guerra civil. Voluntários de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Pará e Amazonas e uma cisão militar no interior das Forças Armadas uniram-se ao fundamental mecanismo de sustentação financeira para a Revolução de 32. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, por intermédio de seus setores produtivos, industriais e operariado, e junto ao comércio de São Paulo, converteram-se em eficientes indústrias bélicas. Entretanto, São Paulo, na hora do vamos ver, ficou sozinha e depois de meses de luta e já sem condição alguma, capitulou. A Revolução de 32 foi o único movimento que teve como bandeira uma luta armada a favor de um poder constituinte, ao contrário de todos os outros, que apesar de terem tido como objetivo maior a redenção do Brasil, foram dirigidos por um poder constituído. As características desse movimento são sui generis, pois não encontramos registros em nossa história de algum outro movimento revolucionário em que a preservação da memória, a comemoração do evento e o culto aos heróis sejam tradicionalmente realizados pelos vencidos e não pelos vencedores da guerra. Outros aspectos importantes referem-se aos seus dois extremos, visto por muitos como o maior movimento armado que já se registrou em território brasileiro, bem como a maior mobilização popular já ocorrida na história do país. Quem venceu a guerra chama de Contra-Revolução Paulista. Quem a perdeu, de Revolução Constitucionalista. A Revolução de 32 foi, como seu próprio nome indica, um movimento pela Constituição, pela democracia e pela liberdade, ameaçada na época pelas tendências totalitárias que se pronunciavam. Hoje, 75 anos passados, e o Brasil parece não haver ainda se compenetrado do sentido de 32. Para os paulistas, tratava-se de garantir sua autonomia e independência do poder central, não para deter o progresso, mas exatamente para impulsioná-lo. Em que pese o mérito ou demérito das questões políticas que envolviam muito dinheiro já naquela época, o coronelismo subsequente, que deixa traços até hoje, a consequente deteriorização da moralidade de muitas autoridades constituídas, refletimos: como teria sido São Paulo se tivesse vencido essa luta? Teríamos uma população educada, um proletariado cada vez maior e mais organizado, um grande fluxo na imigração europeia, trazendo de seus países novos recursos, outra mentalidade, um sistema centrado em São Paulo, um sistema político centrado em São Paulo, poderia, quem sabe, ter resultado em algo melhor do que vemos hoje. Um governo com mais responsabilidade, mais pluralismo, menos demagogia e mais competência na gestão da coisa pública. Lembrar 32 significa, acima de tudo, tomar consciência de que as coisas devem e, quem sabe, podem vir a ser diferentes. Todo paulista sabe ser pobre como Jó, para com esta pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor.
a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória.